Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Premonição, do original Final Destination. Foi lançado em 2000 e foi dirigido pelo James Wong. Atenção que é James Wong, não James Wan. Isso não é nem piada, porque eu já vi as pessoas confundindo e colocando Premonição na lista de filmes do James Wan, junto com Jogos Mortais e Invocação do Mal. Eu acho que eu falei exatamente essa piada barra observação na retrospectiva de Premonição, mas ela já faz muitos anos, então muita piada vai sair repetida aqui hoje também. Ah, tá de boa. Mas James Wong é um cara que na época era conhecido por ser um dos produtores e escritor de Arquivo X. Premonição foi o primeiro filme que ele dirigiu. E curiosamente, a história de Premonição também começa com Arquivo X. O roteirista Jeff Reddick foi fazer um roteiro para tentar vender para a série do Arquivo X com essa ideia da morte perseguir as pessoas que escaparam de um acidente aéreo. Mas acontece que Jeff Reddick também era amigo de uma galera da New Line, e a New Line se interessou no roteiro, pediu para ele escrever um longa e também pediu para a história estrelar a gente jovem, porque Pânico tava na moda. Então Jeff Reddick fez isso e a New Line foi atrás de gente que estava interessada para produzir o projeto. Ironicamente, quem acabou aceitando fazer o projeto foi a dupla Glenn Morgan e James Wong, dois produtores e roteiristas de Arquivo X. Os dois deram uma reescrita em cima do roteiro do Jeff Reddick e o James Wong foi dirigir o filme, que acabou sendo um grande sucesso de bilheteria. Provavelmente já falei tudo isso quando eu fiz a retrospectiva Premonição anos atrás, mas acho que tem que ressaltar aqui que eu acho Premonição um filme muito único. Ele é um slasher que não tem assassino. Ele é um filme sobrenatural de jovem morrendo, mas que, o primeiro pelo menos, ele consegue ter uma aura muito pesada de luto, de culpa, de inevitabilidade da morte. Ele bate nos temas sensíveis ali que não é o que a gente tá esperando dessa franquia. É igual muita franquia do terror, Premonição acabou sofrendo retroativamente, porque Premonição virou a franquia bagaceira das mortes Rá-Tim-Bum. São os filmes que tem um monte de morte extravagante, absurda, que depende de 300 coisas dando errado ao mesmo tempo e uma reação em cadeia improvável para acontecer. Mas o primeiro filme tem pouquíssimo disso. E na real ele é muito menos galhofa do que você espera da franquia. Ele se leva mais a sério, ele é mais sóbrio. E como eu disse, ele tem essa aura pesada de morte ali que meio que se perde nos outros filmes. Então eu gosto bastante do primeiro Premonição. Cara, eu acho Premonição um filme, antes de tudo, muito original, cara. É um filme que vem nos anos 2000, em um contexto ali que todo mundo queria ser Pânico. E ainda assim é um filme que não é pretensioso, sabe? Você vê que os caras fizeram um filme maneiro, competente, sem pretensão de virar a farofada que virou depois, o que eu não desgosto, tá? Eu adoro a farofada de Premonição, mas foi o que você falou, o primeiro filme ele tem um tom completamente diferente que é foda. E eu falei muito nessa perspectiva retroativa também, porque foi o que aconteceu comigo. Eu comecei assistindo Premonição pelo 3, e eu acho que o primeiro foi o último que eu assisti. Então foi um choque muito grande quando eu vi ele. Não, o primeiro que eu vi foi o primeiro mesmo, foi o famoso, o pai tava vendo e eu vi junto. Mas antes da gente falar mais desse filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo o que vocês acham do primeiro Premonição e deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe alguns filmes que a gente fala aqui através de votações e também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Premonição já é um clássico dos anos 2000, então os spoilers estão liberados, estejam avisados. E antes de ir pra trama, a gente tem que falar também das camisas da Trecheira Violenta, que estão repostas lá no site das Baratas. Teve reprint esse ano. A primeira leva que lançou ano passado esgotou muito rápido e agora tá de volta lá. Pra você que não conseguiu comprar a primeira vez, você pode ir lá comprar agora pra ter uma camisa aqui da Trecheira com vários ícones no canal aqui. E se você usar o cupom TRECHEIRA, você tem frete grátis em compras acima de R$140. Então é isso, tudo avisado aqui e vamos pra trama. O protagonista de Premonição é o Alex Browning, interpretado pelo Devon Sawa. Ele é um jovem que tá indo fazer uma viagem para Paris com a turma do ensino médio dele. Só que quando ele tá embarcando no avião, ele tem uma premonição de que o avião vai explodir na decolagem. Daí ele causa um escândalo que acaba com ele e mais 6 pessoas retiradas do voo. E daí o avião explode na decolagem que ele previu. Só que, alguns dias depois, os sobreviventes começam a morrer em acidentes aleatórios e o Alex agora acha que todos eles estão na lista da morte, que não era para eles terem escapado do acidente.
O que me pega sempre que eu vejo esse filme é como ele é muito bom, do tipo, em questão de direção, em questão de construir tensão, em questão de detalhe visual. Eu fico muito triste que o James Wong, como diretor, ele fez o Premonição 3, que eu até gosto mais do que esse, e aí depois ele foi fazer o Dragon Ball Evolution, que matou a carreira dele, porque o cara era muito promissor. O começo desse filme, que é só a câmera passando pelo quarto do Alex Browning e focando em todos os itens que tem lá, o ventilador girando, ou quando ele tá no aeroporto, tem a placa lá com os horários de decolagem, que muda e aí ele dá um foco naquilo pra gente ver o mecanismo com o efeito sonoro, que o design de som desse filme coloca tudo como se fosse uma coisa muito impactante ali, tu sente que qualquer coisa pode ser uma armadilha mortal. E desde o começo a gente tem essa sensação de que tem alguma coisa errada ali. É bem esse tipo de filme que é um gênero com cara de outro, sabe? O começo é mó tipo filme de jovens Eurotrip indo viajar, mas tudo parece esquisito. Tem uma atmosfera bizarra, tem o vento sobrenatural mexendo no quarto do Alex. O James Wong também, ele filma tudo dando muito destaque para as pequenas ações ali de embarcar. Ele disse que com esse filme ele queria fazer para aviões o que Tubarão fez para água. E é muito essa vibe que passa, sabe? Essa coisa tipo o Alex olhando pela janela e vendo o avião olhando de volta pra ele. Quando ele vai passar da passarela pro avião, ele para pra ver o vão, pra olhar pra baixo. Ele consegue criar um terror só na montagem de uma ação coloquial, que é só tipo, cara, tá entrando no avião. E isso tudo não é de graça que acontece, porque realmente tem a justificativa do Alex ter pavor de andar de avião. Você meio que tá vendo sob a perspectiva do cara que tá em pânico ali com uma ação simples. Ao contrário das continuações, a cena do acidente original da premonição não é exagerada. É uma cena de acidente de avião, tudo começa a explodir, voa fogo em todo mundo, mas meio que morre todo mundo junto, é isso daí. As continuações geralmente gostam de dar um destaque, fazer uma cena muito longa que vai morrendo um de cada vez pra mostrar a ordem. Nesse acontece de um jeito mais natural, mas eu acho que o destaque mesmo, a cena que me pega toda vez, é a cena que o avião explode de fato. Que o que tá acontecendo é que o Alex tá brigando com o Carter, né, o outro personagem, isso tá em primeiro plano, e a gente vê essa cena num plano aberto, a gente só vê o avião explodindo de leve no fundo, e o som demora pra chegar, a gente demora pra perceber um pouco o que aconteceu ali. E eu acho muito bom isso, porque é um jeito de fazer uma cena épica de explosão de um jeito meio desconstruído. E é muito esperto também, a gente já viu o que aconteceu, cara. A gente não quer ver de novo. E muito filme botaria a gente pra ver de novo. A gente tá mal acostumado. Mas você tava falando da cena do começo. Eu gosto muito como a gente vai vendo ali detalhadamente, em vários planos detalhes, várias pequenas ações, as superstições que ele tem ali. Já começa com a mãe dele tirando o negócio da malha e ele já falando, não tira não, porque esse daí foi o que eu fui e não morri. Aí você já fala, ele tem um medo de avião aí. E tem vários diálogos também que não são nem um pouco sutis. Né? Na verdade, são até bem cafonas. Desde o Hare Krishna lá, o pai dele falando, você tem toda a sua vida pela frente. Além de superstição, o filme trabalha muito com presságio. O nome do filme não é premonição só porque tem uma premonição e acabou, né? É um tema recorrente. E tem vários elementos no começo que vão mostrando o que vai acontecer pra gente, né? O relógio dele mudando de 1 da manhã pra 180, que é o número do voo, e esse é o mesmo número que aparece no letreiro em Paris no final, que vai cair em cima deles. São vários elementos que viraram padrão na franquia, né? O 180 aparece em quase todos os filmes. A música do John Denver, que toca quando ele tá no banheiro, que o John Denver morreu no acidente de avião. E aí vira um tema recorrente, que toca nesse filme mais umas 2 ou 3 vezes, e toca nos outros filmes também, a mesma música do John Denver. E é o tipo de filme que dá pra ver várias vezes, e toda vez você percebe alguma coisa nova ali. O livro da personagem da Ali Larter cai no chão, o Alex pega e entrega o livro de volta pra ela numa página que estava aberta numa imagem do acidente da princesa Diana. E talvez por causa desse pequeno presságio ali que a Ali Larter faz uma cara de que achou esquisito, ela tenha acreditado nele depois no avião e vai embora. E tem até umas paradas que são mais escondidas que eu acho muito boas ali, que estão na própria linguagem audiovisual de piada pra gente reconhecer depois que a gente já viu o filme uma vez. Quando a galera foi expulsa do avião já, e meio que a morte já foi evitada, a gente vê umas coisas do tipo, tem um plano do Billy Hitchcock olhando o avião decolando pela janela, e o avião passa por aqui na cara dele, que é onde ele vai ser cortado mais tarde no filme.
Billy Hitchcock é o O Stifler. Stifler, é. Quem é Billy Hitchcock, É pessoal? o Pelo nome do amor de Deus. personagem. Na mesma cena, depois que o avião explode, tá todo mundo olhando pro protagonista com uma cara esquisita. No plano que mostra a namorada do Carter, ela tá olhando pra ele com um pôster enorme de um ônibus atrás. Também é um presságio pra morte dela. Então tem muito detalhezinho assim no filme. Até essas coisas pequenas, do tipo, o Alex Browning tá vendo uma reportagem sobre o acidente na TV e quando o noticiário fala explosão, tem um trovão na chuva atrás, assim, sincronizado. Toda vez que eu vejo filme eu percebo mais algum detalhezinho bonitinho ali. E eu gosto muito dessa estrutura de roteiro também, que, como eu disse, o começo parece estar preparando uma comédia adolescente com um tom esquisito, apresenta vários personagens do colégio, sendo que metade vai morrer no acidente, nem é tão relevante pra trama. E daí tem esses dramas adolescentes do quem quer pegar quem, que eu acho até engraçado que o Todd, né, que é o melhor amigo do protagonista, dá todo um discurso sobre, pô, a gente tem que cagar agora, porque senão imagina a gente vai cagar no avião e uma das gostosas da sala vê a gente saindo do banheiro e vê aquele cheiro ruim. Mas aí mais tarde, quando a gostosa da sala vai pedir pra trocar lugar pra ele fala, pô, não posso, tô com infecção urinária. Mas ele é adolescente. Adolescente é burro. Pronto. Como é que ele quer comer a garota em Paris se ele acabou de meter que tá com infecção urinária? Mas acho que ele ficou nervoso ali, porque ele não queria trocar de lugar de jeito nenhum, queria aproveitar a oportunidade. Fez merda. Quem nunca fez isso, né? Mas o que eu gosto de personagens aqui é que depois que acontece o acidente, vira esse drama de lidar com a morte, né? E daí tem essa cena, que é o interrogatório lá do FBI, que vai passando por cada um dos sobreviventes, e você vai vendo que cada um deles tem um dilema próprio, um drama rolando ali. O Todd, que é o melhor amigo do Alex, cara, eu acho muito boa essa cena de atuação, que o drama dele é que ele só saiu do avião porque o irmão dele que tava lá dentro falou pra ele sair pra acompanhar o Alex e ver se tava tudo bem, e enquanto ele vai falando isso pra FBI, vai meio que caindo a ficha, que o irmão dele morreu. E você vai vendo isso na expressão do ator também, ele ficando mais bolado ali. Eu adoro a personagem da professora. Ela não é aquela figura de autoridade com a moral intocável. Muito pelo contrário, ela é bem escrota, cara. A primeira cena dela é ela ameaçando de bater no Hare Krishna do aeroporto. Você já fala, gostei dela. Uma diva. Eu amo, depois que a merda já aconteceu toda, que o Alex vai falar uma coisa que ela fala: sai de perto de mim! Tenho pavor de você, você me dá medo. Eu acho muito doido isso, que ela é a personagem que mais vira, assim, que no começo ela é uma mulher que é protetora com os alunos dela, né? Só que ela muda completamente a relação com o protagonista depois do acidente. O que também é justificável pelo trauma da parada, que ela tem o seu próprio drama também, de que ela que mandou o outro professor voltar pra dentro do avião e ocasionou a morte dele, se culpa por isso. E também porque a primeira cena estabelece ela como protetora dos alunos e 40 acabaram de morrer, né? Então afetou um pouco o psicológico dela. Mas um personagem que eu gosto muito também é o Carter, que é o babaca. Adoro. Ele é muito engraçado. E antes que a gente possa elaborar, vou falar uma coisa que eu adoro desse filme. A subversão de atores que são considerados por papéis clichês. Porque o Carter é o Jack de Dawson's Creek. E ver o Jack de Dawson's Creek como um valentão, eu acho muito divertido. Assim como é ver o Stifler como o bom moço da parada. Que, pra quem viveu American Pie, parece o grande filme American Pie o Reencontro, que ele tá tentando comer a garota e aí ele finge que ele é um bom moço o tempo todo. Ele passa o filme inteiro fazendo isso. Pra mim, Premonição é o Stifler em American Pie o Reencontro. E eu fico rindo sozinha, cara. O Carter também tem o próprio drama, que é sobre ele ser maníaco por controle. Ele tem uma arrogância jovem ali de achar que vai viver pra sempre, e ele não gosta da ideia do Alex ou do próprio destino como uma entidade vaga tá no controle de se ele vive ou morre ali. Boa parte do drama dele vem disso até a cena que ele surta e começa a desafiar o destino lá, com ele pilotando o carro completamente inconsequente com todo mundo dentro. Eu acho maravilhoso. Cara, e é um surto totalmente justificável, cara, porque tu já tá fudido. Tá todo mundo morrendo. É a vez dele. Então, assim, vamos ver até onde esse babado vai aí. Mas isso é uma parada que eu acho legal, porque os próximos Premonições acabam com muitos estereótipos, né, nos personagens. Nesse a gente sente que todo mundo tem reações reais com o que tá acontecendo, não é tão exagerado. Daí tem a namorada do Carter, que é a sobrevivente com menos caracterização o filme todo, não fala nada no momento que ela abre a boca, ela morre. E tem o Stifler, que você falou que ele é o bom moço, pra mim, além de bom moço, ele é meio nerd esquisito, que não sabe interagir socialmente com as pessoas.
pessoas. E ele não tem um drama muito pesado, porque parece que ele só não alcançou ele, o impacto da parada. Ele tá meio feliz, assim, do tipo, falando com o Alex, achando que ele é um vidente ou alguma coisa assim. Daí tem a Claire, que acha uma ótima personagem, uma ótima final girl, se dá pra chamar. Ela é a mais alheia da situação, ela só sai do avião porque ela acredita no Alex, quando ele fala que vai todo mundo morrer. E depois tem uma subtrama meio bizarra dela ter tido uma coisa meio empática, que ela diz que teve uma própria premonição, que ela sentiu os sentimentos do Alex. E então, assim, tá dentro da temática de premonição do filme, mas é uma parada que não volta muito. O que eu acho legal é que ela também tem um drama bem estabelecido ali na trama, né? Que é o drama familiar, que a gente vê na cena do aeroporto, quando a família dos sobreviventes chegam e os pais de todo mundo aparecem pra falar, menos a Claire, que fica parada sozinha no fundo da cena. Depois a gente descobre que é porque o pai morreu e a mãe largou ela pra lá, então ela mora sozinha. Aí é legal porque ela pega uma carona pra casa com os pais do Alex, e depois quando o Alex precisa falar com ela na trama, ele sabe onde ela mora. Mas ele é evidente, pô, ele poderia descobrir. E o lance da Claire, a outra caracterização que ela tem é que ela é artista, né? Artista plástica, então a garagem dela tem um design muito foda, que são várias obras esquisitas espalhadas por ali. E daí tem uma parada que eu mencionei por alto na retrospectiva, mas que eu queria falar mais aqui, que é como esse filme tem muito detalhe de olha como eu gosto de cinema, que eu acho muito divertido. Primeira coisa que eu não tinha referência a última vez que eu vi, mas que eu achei engraçado de ver nessa, o quarto do Alex tem um pôster enorme de Pecker, do John Waters. Mas uma parada que eu acho legal é como a maior parte dos personagens desse filme tem um nome que faz referência a elenco e equipe de filme de terror antigo, dos anos 20 e anos 30. Agora, por que isso? Porque Premonição não tem essa temática de filme antigo. E a resposta é porque sim. Os caras saíram de Arquivo X pra finalmente dirigir um filme de terror que eles provavelmente queriam. Tinha uma referência ali e falaram, vamos botar tudo aqui. E é isso. E aí tem várias referências, a Todd Browning, ao Murnau do Nosferatu, ao Max Schreck, o ator que faz o Nosferatu, Lon Chaney, Alfred Hitchcock. Tem até um personagem que é o irmão do Todd que se chama George Wagner, que não é nenhuma referência, é literalmente o nome. Mas tendo falado dos personagens secundários, a gente tem que falar do Alex também. Tem muita coisa diferente rolando com o personagem. Ele tem esse drama, né, que todo mundo olha torto pra ele, mesmo ele tendo salvado todo mundo. E agora a galera acha ele bizarro. Isso só piora quando ele começa a prever as outras mortes também, né? Porque isso é uma parada que os outros premonições vão deixando cada vez menos evidente, mas nesse, as premonições meio que continuam ao longo do filme em escala menor. Tem toda aquela cena que ele tá lendo uma revista, que é uma cena meio doida, que eu nunca tinha parado pra prestar atenção no que tá rolando nela. Que ele pega uma revista meio pornográfica pra ver as mulheres pra tentar distrair a cabeça, só que ele não consegue focar na revista porque ele tá olhando pra matéria no jornal do acidente lá, do velório, com a foto da Ali Larter. Aí eu fico pensando, ele tá distraído porque ele tá pensando no acidente, ou na Ali Larter, ou nos dois? Eu acho que na Ali Larter, porque com vontade todo lugar vira Tinder. Pois é, o que acontece, que no final eles estão namorando. Mas enfim, enquanto ele tá fazendo isso, aparece uma coruja e aí ele arremessa uma revista e a revista entra no ventilador e aí sai o nome do Todd daquilo. Então é um presságio. E o resto do filme todo vai tendo esses pequenos presságios das outras cenas de morte. Porra, tem um plano que eu acho foda, quando ele tá na lanchonete com a Claire, e aí tem um plano que vai rodando, que mostra ele olhando pro vidro da lanchonete e vendo um ônibus passando no reflexo. Mas a câmera faz um 360 pra mostrar a rua do outro lado dele completa, pra mostrar que não passou nenhum ônibus ali, não tem nenhum ônibus perto. E conforme a galera vai morrendo e ele vai tendo esses presságios, isso que convence ele de que a parada não acabou ainda. E isso leva a gente pra cena do Tony Todd. Eu acho curioso que ele literalmente só tem uma cena, né? Pois é, é um personagem que é tão icônico que tu imagina que ele apareça mais, né? Não, ele aparece em uma cena só como um tipo de presença sobrenatural ambígua até, né? Esse é o lance do personagem. Ele se refere ao Alex por nome sem o Alex se apresentar, mas ao mesmo tempo, o nome do Alex tá na notícia, né? Que ele tirou a galera do avião. Então, é ambíguo se é sobrenatural ou se o Tony Todd era só um cara... místico. Não, eu ia falar um cara da agência funerária que tava entediado, não recebia visita e decidiu... Ser free talker. Ser free talker, fazer umas piadinhas ali. Mas o que ele fala é sobre o que vai definir a franquia também, que é o design da morte. E isso é foda, né? Porque vai juntando mais elemento nessa bizarrice que eles estão inseridos de que as pessoas vão morrer
E agora elas não só vão morrer, como elas vão morrer na ordem que elas tinham que ter morrido. E aí eu saber que eu sou depois de você, você morre, e eu fico, caraca, agora sou eu, maluco. É desesperador, cara, se você parar pra pensar. Eu acho muito icônico toda essa cena dele descobrindo a ordem, que a explosão ia acontecer no avião. E eu acho muito legal que eles também vão aproveitando isso, né? Tem o lance da lista da morte, tem uma ordem específica e como eles vão descobrindo as regras. Que eles salvam o Carter, mas o Stifler morre depois. Então ele descobre que aí a morte então pula a pessoa. E mais tarde, no final, tem essa reviravolta do lance do Alex ter trocado de lugar no avião. E por causa disso a ordem das mortes muda. Que é uma parada que aparece bem no final do filme como um tipo de reviravolta. E isso traz um elemento que é muito importante, que é a possibilidade de você vencer um vilão invencível. Aí você ganha pelo menos uma chance. Senão também vira só um filme de gente morrendo de forma esdrúxula. E é meio doido os rumos que esse roteiro vai tomando até. Tem toda uma subtrama da FBI, que tem os dois agentes que estão investigando o que tá rolando ali. Essa trama acaba meio do nada, não acaba não. Assim, no começo não tem muito que os agentes fazerem, né? Tipo, eles estão suspeitando que alguém explodiu o avião. Quando descobre que foi um acidente, eles falam, beleza, acabou, vamos embora. Mas aí os sobreviventes começam a morrer. Só que, cara, os dois primeiros que morrem, não tem como colocar o Alex na cena, não dá pra culpar ele ali. Aí a investigação deles parece ser meio inútil, até o momento que a morte da professora, que aí, eu não sei como é que o filme acabou tudo bem, porque não importa como foi o final, pra mim o Alex ia ser preso pelaquela morte. Meteu a mão na faca, cara. Meteu a mão na faca como se ele tivesse esfaqueado a mulher, foi embora da casa enquanto a casa explodia. Mas é porque a morte, ela também não é filha da puta. Ela falou, vou explodir a casa aqui pra tentar explodir a faca junto e tirar a evidência que esse animal que tá atrapalhando meu trabalho veio aqui tirar o meu mérito. E o que eu acho legal é que aí a gente volta nas origens Arquivo X da coisa, né? Eu acho engraçada a dinâmica dos agentes do FBI ali, porque parece ser o tipo de coisa que Mulder e Scully fariam. O Daniel Roebuck, que é ator recorrente de filmes do Rob Zombie, até usa um óculinho parecido com o da agente Scully, e ele é o mais cético, enquanto o outro personagem, que é o agente Shrek, ele tem um interrogatório que no final ele fala, pô, tô quase acreditando nesse moleque, então ele é mais agente Mulder das ideias. E daí, Cax, eu descobri uma parada que eu acho que a galera não fala muito na internet sobre esse filme. Que é o quê? Que é como ele tá meio conectado, assim, com o Arquivo X, porque ele começou como episódio, né? Ele foi meio que feito pelos produtores da série. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tô maratonando Arquivo X agora, tava vendo Premonição, eu tava, porra, aquele professor de francês que aparece no começo, onde é que eu conheço esse cara? E daí eu descobri no MDB do cara que ele faz várias temporadas de Arquivo X, sempre interpretando personagens diferentes, e sempre são os personagens, tipo, secundário, que é tipo, médico, analista da FBI, umas coisas assim que não tem nem nome. Aí eu falei, ok. É o famoso amigo dos realizadores. Quando eles foram fazer um filme, chamaram o cara. Aí eu parei pra pensar, vamos dar uma olhada no resto desse elenco? Só galerinha de Arquivo X. Cara, o Tony Todd fez um episódio de Arquivo X nas primeiras temporadas. Tudo bem que ele já é muito famoso por outras coisas, então beleza. E aí o pai do Alex também fez uns 2 episódios de Arquivo X. O copiloto do avião no começo fez uns 2 episódios de Arquivo X. Professora Lilton, ela é casada com o Glenn Morgan, produtor do Arquivo X. E ela atuou em alguns episódios de Arquivo X. O aeromoço que aparece no começo do filme tentando separar a briga no avião, ele é o diretor de casting de Arquivo X. Os caras só colocaram todo mundo de Arquivo X no filme de sacanagem. Essa é a verdade não dita de Premonição. Premonição é um grande shitposting pela galera do Arquivo X. É isso que eu descobri nesse vídeo. A verdade está lá fora. Eu amo gente assim, cara. Assim, se eu venci, meus amigos vão vencer comigo. Bora! Ui! Outra coisa muito peculiar desse primeiro filme é que eles ainda não tinham certeza de como eles iam fazer as mortes, se ia ter algum tipo de presença física da morte rolando ali ou não. E daí acaba que tem, mas só em metade das cenas. A morte do Todd no começo, acho que é o momento mais bizarro de toda a franquia, porque tem todo aquele lance da água mística, clara, azul, esquisita, que aparece no banheiro pra atacar ele, e depois que ele morre ela volta como se fosse um assassino indo embora, e isso nunca mais acontece. É só nessa morte que a morte decidiu usar o poder da água. Deve ter sido a primeira que eles gravaram, e depois que eles decidiram não fazer mais isso, eles falaram, agora já foi. Ficou tão maneiro, né? Vamos deixar. O que acontece mais no filme é meio que uma sombra passando ali nos reflexos, no espelho do banheiro, vê depois na morte da professora também, ela vendo no reflexo da chaleira.
E eu acho que o Premonição 5 volta com esse elemento também pra tentar fazer uma conexão maior com o primeiro ali, mas é realmente uma parada que foi sumindo na franquia. Mas ainda assim, cenas de morte muito boas nesse primeiro filme, que não são tão extravagantes assim, né? Cara, uma das mortes que eu acho mais divertidas é a mais simples de todas. Que é a garota morrendo no ônibus. Porque você não espera que ela só vai morrer no ônibus. E ela ainda fala uma frase de efeito. E aí, do nada, ela morre atropelada. E isso contrasta muito com a primeira morte. Porque a primeira é mega elaborada. É um negócio que, se a gente parar pra pensar 2 segundos, também nem faz sentido. O maluco tropeça e cai, puxa a cortina, a cordinha da cortina, enrola no pescoço dele. Ele morre enforcado, porque assim, nem pra ele escorregar, bater a cabeça na banheira e morrer. Não, ele morre enforcado. Eu não vejo como aquilo aconteceria. Que tipo, caraca, tu caiu, tá deslizando, não consegue. Sabe? Levanta com o braço. E mais do que isso, que corda de chuveiro é aquela de marinheiro, Era um cara? varal. É um varal em cima da banheira. Mas eu amo o efeitinho do olho ficando vermelho. Isso é maneiro. Amo, bonitinho demais. Daí a gente tem a morte mais rá-tim-bum do filme, que é a morte da professora, né? Que é tanta merda acontecendo ali. Eu acho que a cena começa com um toque muito legal que eu não tinha reparado antes, que ela tá olhando o Alex pela janela de casa, que ele tava observando lá ele ser pego pela polícia. Ela se afasta da janela e a gente tem esse plano que é a janela fechada e a cortina mexendo com o vento, pra mostrar que é o vento sobrenatural da morte. Isso é muito maneirinho. Eu acho que essa morte, ela meio que precisa ser a maior do filme, a mais impactante, porque a gente vem de uma morte rá-tim-bum. Logo depois vem a morte do ônibus, que não é uma morte elaborada, mas que, do pressuposto de quem nunca viu esse filme, é o que estabelece que todo mundo ali vai morrer, cara. Então a que vem seguinte tem que ser maior que a primeira. E aí eles fazem a parada mais pataquada que tem no filme, que é muito divertido, né? Não, é uma reação em cadeia muito louca, que a professora faz um chá e coloca na caneca, mas ela se assusta com a própria caneca porque tem o logo do colégio, que ela tá traumatizada com a galera que morreu. E aí ela joga a água quente da caneca fora e imediatamente mete uma vodka com gelo. Dá choque térmico, a caneca racha, a professora não percebe e vai bebendo, jogando vodka pela casa toda. E aí isso é impossível, é surreal. A vodka cai num monitor de computador desligado e faz o bagulho explodir na cara da professora. E não só isso acontece, como quando ela cai no chão, ela vai tentar pegar um pano e aí o pano tá em cima de um faqueiro, que é um monte de faca, a cadeira cai em cima das facas. É um bagulho tão exagerado que eu acho que todas as outras premonições decidiram fazer essa morte de novo várias vezes. E daí a última morte mais impactante do filme é do Stifler, que a gente volta pro bagulho da morte repentina, porque a cena toda constrói pro Carter morrer sendo atingido pelo trem. O Alex consegue salvar ele, e ele sabia que ia conseguir salvar porque ele teve as visões no carro, do cinto de segurança rasgado e tudo mais. E quando a gente acha que a galera tá a salvo, que a morte foi derrotada nessa cena, aí o trem passa pro negócio e joga chapa de metal que corta a cabeça do Stifler na metade. Outro efeito muito maneiro, efeito prático ali, bem foda. Maneiríssimo. Então o filme tem as mortes extravagantes dele, mas como eu disse no começo, é um filme que também tem uma temática pesada ali. No geral, é um filme sobre lidar com morte de maneiras diferentes, né? O jeito que cada personagem reage ao acidente, se eles culpam o Alex ou não, como eles reagem às habilidades dele, assim. É o amigo que fica com culpa da morte do irmão, e a morte dele parece meio que um suicídio. A professora, o Carter, os pais do Todd, todos culpam o Alex pelas mortes, que é uma parada completamente racional, já que ele não tem nada a ver com a explosão do avião, mas que é uma coisa que a galera faz na vida real também. Uma parte do luto, querer achar um culpado pra um acidente. Pô, mas no mínimo esquisito o que aconteceu ali, né, cara? É. Tu também não ia ficar, epa, esse menino é estranho. O próprio Alex, ele fica obcecado com o caso. É o jeito dele lidar com o trauma do que aconteceu. E até essa característica dele, né, de achar que a morte tá atrás dele, ele ficando paranoico, vendo tudo que pode levar até a morte ali. São todas reações que eu acho críveis, talvez exageradas de alguma maneira pra proposta do filme, mas eu acho isso muito legal. E tem todas essas ceninhas também, né, que são só os personagens lidando com o que tá rolando. Eles indo no velório das vítimas, fazendo vários discursos sobre morte, sobre vida após a morte. Tem toda a cena que eles invadem a funerária e ele fala sobre o amigo dele morto, refletindo se é ele ali ou não. Então tem muito sobre o tema morte no geral aqui, de um jeito meio fúnebre mesmo, de um jeito meio melancólico,
que é uma vibe que se perde nos outros filmes. Mas é um sentimento muito agridoce, né? Tipo assim, não morri. Ah, meus amigos todos morreram. Se tem uma coisa pra reclamar do primeiro Premonição, pra mim tudo que esse filme é icônico, o ato final dele é muito esquecível. Vira uma parte do Alex e uma parte da Claire, os dois em cabanas na floresta, e aí um tá tentando falar com o outro porque a ordem das mortes tá invertida, e aí tem todo um lance do Alex fugindo da polícia na floresta e quase morrendo de jeitos estúpidos pra árvores. Essa parte eu acho que o filme dá uma caída também, é triste. Toda a cena final da Claire até tem uma parada maneira que a morte extravagante dela envolve muitas das esculturas que ela faz lá das artes plásticas, mas ao mesmo tempo é tudo um bagulho, tipo, ela presa no carro, choque pra todo lado. É uma coisa meio incompreensível e meio sem graça comparado com tudo que a gente já viu no filme. E fora que os efeitinhos de choque são ruins, né? Então esse final eu acho que é a pior coisa do filme, mas ele compensa com a cena final em Paris, que é muito boa. Essa cena é genial, cara. Que os três sobreviventes, né, o Alex, a Claire e o Carter, vão pra Paris, e aí é só um diálogo enorme do Alex ainda noiando com a teoria, os outros dois de saco cheio, o Carter fazendo um monte de piada cínica pra cima dele, que eu acho muito bom. Divo. Mas é muito bom porque recupera esse sentimento do começo do filme, de que o Alex vai percebendo pequenos sinais, pequenas coisas que vão acontecendo, que são o presságio pra um acidente enorme que vai acontecer agora. Quer dizer, não é um acidente enorme, né, o letreiro que cai pra tentar matar eles. Mas acho que é legal, que ainda cria essa dúvida e não exatamente um gancho, mas uma frase muito boa pra terminar o filme, que é o Carter falando: então, quem é o próximo? Quando o letreiro vai cair em cima dele. Mas quem é o próximo? É o famoso tipo, e aí, quem é o próximo a morrer? Sou eu, sou vocês, e aí? E acaba. E se não tivesse virado o fenômeno que virou, a franquia megalomaníaca que virou, tinha fechado bonitinho. Sim. Perceba que eu não tô dizendo que não era pra ter virado franquia. Eu amo que virou franquia. Mas se não tivesse dado certo, fechou legal a história ali, ficou redondinho e acabou. Tá ótimo. Entregou um filme completamente competente. E aí no Premonição 2 a gente descobre que o Alex morreu entre os filmes porque um tijolo caiu na cabeça dele. Eu adoro essa trivia, porque é muito ridícula. É o pior jeito de matar um personagem entre os filmes. O que aconteceu? Ele não quis voltar? Deve ter sido. Não sei. Bom, isso vai ficar pro vídeo de Premonição 2, que vai sair, sei lá, ano que vem. Mas é isso, cara. Premonição, pra mim, é um filme muito bom. Eu me divirto muito toda vez que eu assisto. É um filme que é mais sério e tem mais mérito visual, criativo nele do que a galera dá o crédito, eu acho. Real é meio triste, né? Que a galera associa o Premonição só a bagaceira, sendo que o primeiro filme é ótimo. E, na boa, clássico. Sim, categoria clássico.